Boa noite. Que delícia encontrar a casa cheia assim. É muito bom, é muito importante quando nós encontramos cada um de vocês aqui presente na casa. Para gente que chega e entra e encontra todos vocês aqui, é como se a gente sentisse realmente abraçados. E numa época que a gente não está podendo se abraçar, são exatamente os nossos olhos que nos abraçam, com amor, com carinho, e isso é muito gostoso. Estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço muito. O tema que eu preguei para nós estarmos conversando um pouquinho, como o Reinaldo falou, é a lei de destruição. E é interessante porque quando nós falamos assim, lei de destruição, o que vem à mente, normalmente, o que é? Catástrofe, né? Um desastre, catástrofe, coisas ruins, acabou, é o fim de tudo. E não é. Nós vamos perceber, através da lição passada pelos espíritos a Allan Kardec, nós vamos perceber que a lei de destruição não tem exatamente esse significado que nós demos a esta palavra. Nós precisamos nos lembrar que tudo na vida tem dois lados. Tudo na vida tem dois lados. Nós estamos acostumados a enxergar só o nosso ponto de vista. É igual quando nós estamos conversando com alguém e nós achamos que a pessoa está errada. Julgamos a pessoa, julgamos a vida da pessoa, o comportamento da pessoa. Por quê? Nós analisamos tudo sobre o nosso ponto de vista. E nós esquecemos que tudo na vida tem dois lados. Quando nós aprendermos a nos colocarmos no lugar do outro e analisar a situação em todos os sentidos, nós passaremos a ter um conceito diferente de vida. Nós passaremos a ter um conceito diferente das pessoas, porque nós vamos estar enxergando a situação e a vida no ponto de vista dela e não só do nosso. Aí sim, estaremos aptos a conseguir fazer um julgamento melhor da situação. Se bem que Jesus recomenda que não julguemos, né? Porque da mesma forma que nós julgamos, seremos julgados. Então, a lei de destruição, ela está presente no Livro dos Espíritos, que é um livro maravilhoso da codificação. Eu recomendo a todos aqueles que estão querendo estudar, aprender sobre Espiritismo. O Livro dos Espíritos, ele é essencial. Ele foi dividido em 4 partes. A lei de destruição, ela está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, dentre as leis morais. E o que seriam leis morais? As leis morais é um conjunto de leis divinas e que ela vem para reger a dimensão moral do ser. Ou seja, nós vamos avaliar a evolução moral de uma pessoa a partir do momento destas leis morais. Nós nos desenvolvemos a partir do momento que colocamos em prática estas leis morais, que são 10 leis, né? Tem a lei do trabalho, a lei da adoração, a lei de reprodução. E esta lei de destruição, ela é uma dessas 10 leis. E ela é muito interessante. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: a destruição é uma lei da natureza? Pergunta aos espíritos. E eles respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a regeneração e o melhoramento dos seres vivos. Então, assim, aquilo que nós encaramos como destruição, na realidade, é apenas um processo de transformação, de renovação. E a renovação, nós não podemos esquecer que ela é extremamente importante. Qual é o destino do ser na Terra? O nosso destino não é nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. Não é para isso que nós vimos na Terra? Para nos tornarmos um dia espíritos perfeitos, tão perfeitos como Cristo chegou. Muitas pessoas ainda enxergam Jesus
como aquele ser que foi criado à parte, né? Aquele espírito que foi criado perfeito, santo. E Jesus não foi criado perfeito. Ele foi um espírito criado da mesma forma que todos nós, simples e ignorante. Um espírito que teve que lutar muito para poder se aperfeiçoar e chegar ao nível em que ele chegou. Jesus também chorou muito. Jesus também sofreu muito. Lidou muito com as próprias imperfeições, até o momento em que se tornou esse espírito perfeito, esse espírito de luz, que é o nosso grande modelo e guia. E é exatamente neste modelo e guia que nós precisamos estar sempre atentos e pensando, é nesse nível que eu pretendo chegar. Só que para chegar neste nível, há necessidade de transformação, de renovação. E para que alguma coisa se renove, se transforme, aquilo antigo tem que ser destruído. Como é que o homem se renova? Como é que o homem se transforma? Não é eliminando os seus defeitos, os seus maus hábitos, os seus preconceitos. Eu vou me elevando moralmente e intelectualmente também, a partir do momento que eu vou eliminando de mim aqueles falsos conceitos, os preconceitos. Aquelas coisas antigas que eu trazia, aquelas ideias antigas, preconceituosas, eu preciso destruir essas ideias para colocar no lugar dela novas ideias, né? Novos sentimentos. Isso é renovação. Então isso está inserido dentro da lei de destruição. Isso é ruim? Será que destruir estas nossas más tendências e desenvolver dentro de nós novas qualidades não é o ideal, não é isso que é importante? Então, esse processo da lei de destruição, ela não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ela é importantíssima, ela é necessária para que o homem se modifique, para que o homem se eleve. Caso contrário, se nós não colocarmos em prática este processo de destruição dos erros passados e uma renovação de pensamentos, sentimentos, atitudes, se nós não fizermos isso, nós ainda estaríamos ali, olha, morando nas cavernas, vestido de pele, né? Comendo carne crua. Nós estaríamos ali naquele, né? O homem das cavernas ainda, aquele ser embrutecido. Como é que nós vamos chegar neste nível que o nosso mestre amado está, se nós não nos transformarmos? Então a destruição ela é necessária. É uma maneira diferente de você enxergar. Você precisa enxergar uma situação sob todos os ângulos. Entre 204 a 144 milhões de anos, a Terra ela era habitada por dinossauros. Quem já assistiu Jurassic Park? Acho que todo mundo já assistiu Jurassic Park, né? Então, assim, entre 208 e 144 milhões de anos, a Terra era habitada por dinossauros. E a própria natureza, as plantas, elas eram diferentes das que nós temos hoje. A Terra, ela era embrutecida, ela era selvagem, e viver na Terra era extremamente perigoso. Só que o que aconteceu? Esses dinossauros e outros animais imensos da época, eles dominavam a Terra. Mas no final do período Cretáceo, em torno de 145 a 65 milhões de anos atrás, os dinossauros desapareceram da face da Terra. Tanto os dinossauros, como outras espécies animais, como plantas também. Elas foram extintas da face da Terra. Alguns cientistas acreditam que isso tenha acontecido por um movimento das placas tectônicas, né, que a gente ouve falar na televisão, movimento de placas tectônicas, onde houve uma modificação nas marés e também uma modificação drástica na temperatura, quando a Terra passou por longos invernos e invernos cruciantes, e estes invernos exagerados fizeram com que a maioria das plantas não resistissem e morressem,
e que dessa forma os dinossauros e também os outros animais fossem extintos da Terra. Não havia mais condições de sobrevivência e eles sumiram da Terra. Destruição, concordam? Destruição. Mas o que aconteceu depois? Exatamente. Aí o que aconteceu depois? A Terra foi voltando a uma temperatura normal, né? Uma temperatura que favorecesse, e aos poucos outras vidas foram surgindo e tomando conta da Terra. Vidas essas diferentes das vidas anteriores que habitavam a Terra, ou seja, seres mais evoluídos, seres mais perfeitos do que aqueles que habitavam na Terra. Seres melhorados e plantas também melhoradas. Isso não é renovação? Não é transformação? Não é evolução? Então aí nós percebemos que destruição não é o fim. Na realidade é apenas um passo, é um degrau, é um meio de transformação, para que nós possamos chegar realmente na perfeição. Se isso não tivesse acontecido na Terra, com certeza nós não poderíamos estar aqui. Não haveria condições de sobrevivência para nós estarmos aqui, né? Como uma sociedade, se estivéssemos ainda envolvidos por aquela mata da época e com os dinossauros. Já imaginaram? Os dinossauros passeando aqui na rua, na frente aqui do Lar da Prece? Difícil, né? Então, há necessidade que alguns seres desapareçam para que outros venham tomar o seu lugar. Jamais evoluídos, isso é progresso. Isso, inclusive, está dentro da lei do progresso, que também é uma das leis morais. Civilizações imensas que desapareceram ao longo dos milênios, provocados por longas guerras, por catástrofes, né? E que essas civilizações foram desaparecendo, né? Como as civilizações dos maias, civilizações incas, diversas civilizações. Em algumas, os cientistas ainda encontram uma explicação do que possa ter acontecido para elas desaparecerem, em outras não. Muitas delas desapareceram por excesso de guerras que haviam entre eles e que foram se destruindo. Mas também o que aconteceu? Civilizações antigas que desapareceram, civilizações novas que foram surgindo. A possibilidade de a nossa sociedade, estar agora habitando a Terra. Então isso é progresso. Fruto de uma destruição, que aparentemente é uma coisa tão ruim, mas que na realidade é apenas uma passagem por uma fase melhor. Destruição natural. A destruição natural é aquela que acontece naturalmente pela natureza, que é um processo normal, como nós vimos no caso dos dinossauros, seja pelo meteoro, porque alguns cientistas acreditam também que os dinossauros tenham desaparecido porque caiu um meteoro com aproximadamente 10 mil quilômetros, e que teria destruído aquele local onde habitavam os dinossauros, e dessa vez destruíram também as plantas e outros animais. Mas seja por um processo de resfriamento da Terra, inverno rigoroso, ou através de meteoro, aquela destruição que aconteceu foi uma destruição natural. Ela não foi provocada por ninguém, ela é natural. E toda a destruição natural, todo o processo natural, ele está de acordo com as leis divinas. Porque nós sabemos que Deus não faz nada por acaso. Deus não fica jogando dados com o universo. Ele não faz nada por acaso. Há necessidade. Agora, a destruição abusiva é aquela que normalmente ela é feita pelo homem. Nós é que destruímos de uma forma abusiva. E toda destruição abusiva, que é aquela que é feita além do necessário, ela vai realmente ser contrária às leis divinas. Não é disso que as leis divinas colocam como necessário, como importante para a renovação. Por exemplo, até muito pouco tempo atrás, centenas e centenas e centenas de elefantes, eles eram mortos.
e são até hoje, simplesmente para poder tirar as presas do elefante. Porque com essas presas, que eles chamam de marfim, eles fabricam então bengalas, cabos de pente, peças de dominó, eles fazem uma série de coisas com este marfim tirado do elefante. Peças, inclusive caras, eles vendem cada uma daquelas presas do elefante por um valor absurdo. Joias femininas que são feitas com marfim do elefante. Mas, meu Deus, para você tirar um marfim, né? Uma presa de um elefante, você mata aquele animal. E de uma forma cruel, muitas vezes. Muitas vezes, essa presa, ela é retirada ainda com o animal vivo. Ele está só ferido. Isso é a lei da destruição abusiva, que é totalmente contrária à lei divina. Isso não é uma lei que traz nenhum progresso, muito pelo contrário. Isso vai mostrar exatamente aquela natureza ainda animal, a natureza selvagem do homem. Vai mostrar o grau de egoísmo que aquele homem ainda tem. Porque o que leva ele a uma atitude dessa é o egoísmo, é a ganância. Isso prova que ele ainda não se melhorou, que é um ser que ainda está lá atrás, ele tem muito que destruir nele ainda. A lei de destruição ainda não fez todo o processo naquele ser ainda, né? Existe um processo também de destruição natural que é entre as espécies animais. Quando os animais começam um destruindo o outro, um se alimentando do outro. Isso que nós chamamos de cadeia alimentar. Lembra na escola quando a gente aprendia sobre cadeia alimentar? E a cadeia alimentar, ela faz parte dessa lei de destruição e que ela também é necessária. Por quê? O gafanhoto, um gafanhoto sozinho, não faz nada, né? Não tem problema nenhum. Agora, quando você vê uma nuvem de gafanhotos, com 100 mil gafanhotos, eles conseguem em poucas horas destruir uma plantação inteira. Imensa. Com poucas horas, eles destroem a alimentação que daria para uma cidade inteira. E eles se reproduzem com muita rapidez. Então, o que é necessário? Há necessidade de que a própria natureza cumpra o seu papel na lei de destruição, obedecendo à cadeia alimentar. E desse momento, então, entra o sapo, que come os gafanhotos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de um predador natural do sapo também. Senão, daqui a pouco, a terra estaria cheia de sapo. Aí nós temos as cobras, que se alimentam dos sapos. Isso faz parte da cadeia alimentar. Está inserida na lei de destruição, mas que é uma lei natural e necessária para que haja equilíbrio na natureza, equilíbrio na vida. Tudo nessa vida, tudo no universo, ela obedece uma lei de equilíbrio. No momento em que o homem põe a mão para tentar modificar alguma coisa nessa lei natural de equilíbrio, é quando acontecem os flagelos, que faz parte da lei de destruição, os flagelos naturais. E esses flagelos, na sua grande maior parte, infelizmente, ele está muito ligado à ação do homem. Nós percebemos assim, há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, houve um deslizamento muito grande em um dos morros, mas muito grande mesmo. Eu lembro que na época, muitas pessoas desencarnaram, inúmeras casas foram destruídas por conta desse deslizamento. A chuva, né, que foi contínua durante muito tempo e houve esse deslizamento. É destruição? É. Mas é uma destruição que não necessariamente teria que acontecer, que poderia ter sido evitada, que infelizmente se dá pela ação do próprio homem. E um engenheiro da Defesa Civil, ele falando que naquela localidade onde houve esse flagelo terrível, o morro, ele não é todo de terra, ele na sua camada mais superficial é pedra.
é muita pedra, coberto com uma pequena camada de terra. Então, quando você faz uma casa em cima e começa a chover muito, aquela camada superficial de terra, ela vai deslizando, deslizando e chega na pedra. Chegando na pedra, não tem o que fixe a casa. E dessa forma, as casas são levadas por essa inundação. É triste isso. É triste porque nós sabemos que o próprio governo, né, poderia estar trabalhando para impedir que isso acontecesse. Porque existem formas de impedir que isso aconteça. Nós precisamos proteger o meio ambiente. Nós necessitamos e devemos proteger o meio ambiente, a natureza. Porque se nós continuarmos destruindo a natureza dessa forma, que é uma destruição abusiva, nós vamos estar tirando a única condição que nós temos de sobreviver na Terra. Porque a partir do momento que nós acabarmos com as matas e com os outros animais, nós não teremos mais condições de sobreviver na Terra. Porque estaremos também acabando com a água potável, estaremos acabando com o oxigênio e eliminando as nossas condições de vida. Isso é a destruição abusiva. E essa destruição abusiva leva ao flagelo. Mas ele diz também assim, como Deus não perde tempo com nada e tudo ele aproveita, até mesmo estes flagelos que trazem tanto sofrimento e tanta morte, até nisso Deus encontra uma maneira de auxiliar o homem. Porque através dessas experiências, o homem vai desenvolvendo a sua inteligência para poder procurar meios de se prevenir para que isso não aconteça novamente. Então ele vai se desenvolvendo intelectualmente, procurando outras formas de vida, procurando outros locais onde eles possam viver, onde eles possam morar. Então isso ajuda o homem a evoluir, a crescer. Então nada se perde nessa vida. Aí eles perguntam assim, os flagelos destruidores, qual a principal utilidade desses flagelos? E os espíritos dizem, fazem a civilização caminhar em poucos anos, o que levaria séculos. Muitas vezes tem utilidade física porque desenvolve a sua inteligência, a sua caridade e a sua empatia. Aí eu chamo a atenção. Brumadinho, lembra desse flagelo? Quem vai poder esquecer? Ação do homem, né? Uma destruição abusiva causada pela ação do homem. Mas ao mesmo tempo, um desastre horroroso que trouxe muita dor, mas que também desenvolveu no homem a empatia. Quem não se colocou no lugar daquelas famílias que perderam seus entes queridos naquele momento? Quem não se sensibilizou de alguma forma com toda aquela tragédia que as pessoas estavam enfrentando? Quem que de alguma forma não procurou auxiliar aquelas famílias? Então, estes desastres naturais, apesar de trazerem muita dor, elas ajudam também a desenvolver a caridade, a empatia. Vocês já ouviram uma frase que diz que fora da caridade não há salvação? Fora da caridade não há salvação. Eu jamais conseguirei me tornar um espírito de luz, um espírito perfeito, se eu não tiver aprendido o que é caridade. E essa caridade, infelizmente, ela está muito atrelada à dor, ao sofrimento. Porque eu aprendo a ser caridoso a partir do momento que eu convivo com a dor, com o sofrimento. É neste momento em que eu me descubro caridoso e que eu me proponho a fazer alguma coisa. Então, vocês percebem como a lei da destruição, ela não é aquela coisa horrorosa que a gente olhou lá atrás, que só tem um significado de dor e de sofrimento. Não. Ela é a grande oportunidade que o ser humano tem de se modificar, de crescer e de ajudar o próximo a crescer também. Porque muitas vezes nós vivemos aqui com os nossos vizinhos, todo mundo aqui conhece seus vizinhos? Todo mundo sabe o que se passa na casa do seu vizinho?
se ele está com fome, se ele está com dor. Não, né? A gente nem se preocupa muitas vezes com o que está acontecendo. Agora, no momento em que você sabe que uma criança sofreu uma violência na casa do vizinho, isso não te choca? Você não procura de alguma forma socorrer aquela família, aquela criança? Você não entra de imediato em campanhas para poder impedir que essas coisas venham a acontecer? É aqueles movimentos que se faz contra a violência, contra o racismo, contra a homofobia. Por que que isso acontece, esses movimentos? Porque houve uma destruição lá atrás, houve um flagelo lá atrás, que motivou a união dos homens para lutar pela melhoria, pela transformação das leis, pela transformação do homem. Então a lei de destruição é aquela que nos empurra para frente e não para baixo. Ela só vai nos empurrar para baixo se eu for o tipo da pessoa que só enxerga na destruição coisa ruim, me agarro com ela e afundo junto com ela. É como aquela pessoa que está se afogando, né? Está se debatendo lá em alto mar, e eu, naquele desespero, tentar ajudar a pessoa, eu vou lá, me abraço com a pessoa para tentar tirar ela lá da água. Eu vou tirar? Eu vou afundar junto com ela. Porque a pessoa no desespero, ela vai se debater, ela vai me levar junto. Então a destruição é isso. Quando eu vejo na destruição apenas o lado ruim, e eu me abraço com essa destruição, eu me afundo junto com ela. Eu preciso ter um olhar crítico e começar a encarar essa lei de destruição como oportunidade de crescimento. E aproveitar cada desafio que me é apresentado para crescer e ajudar aqueles que estão ao meu lado a crescerem também. Só mais finalizando, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos também, que é 742, aonde Kardec pergunta aos espíritos com relação às guerras. Qual a causa que leva o homem à guerra? Porque a guerra é uma coisa que a gente não consegue entender, não tem uma explicação. Principalmente porque, se você parar para analisar, a maioria dos soldados que estão ali empunhando uma arma, atirando em outros jovens que ele não conhece, que nunca fizeram mal nenhum para eles, e que eles só estão atirando para poder não morrerem também, muitas vezes eles não sabem nem por que é que eles estão brigando. Porque existe um interesse político envolvido, existe um interesse financeiro envolvido, existe a ganância pelo poder, que leva o homem a guerrear, achando que esse é o único modo de se conquistar alguma coisa, e para isso ele envolve outras pessoas e coloca essas pessoas na frente para brigar por ele. Porque você não encontra o causador da guerra empunhando a arma e disputando ali com o outro. Eles não vão para a guerra. Quem vai é o povo. É o inocente. É aquele que não sabe nem por que ele está ali. E ele está dando muitas vezes a vida dele sem saber por que ele está dando a vida. Quando a gente começa a lembrar as guerras santas, vocês têm acompanhado agora aquele que está acontecendo na Palestina, no Israel? A guerra que está, a luta que está. Aí nós pensamos, este homem maravilhoso, ele nasceu, ele ensinou, ele habitou onde? Hã? Pois é, na Palestina, em Israel. Ele recomendava, não ergam templos de pedra, porque o templo destrói. Não era? Não briguem pelos templos de pedra, porque o templo vai destruir. Ele pregou tanto, tanto, e o que foi que aqueles homens aprenderam até hoje? Em 1948, quando teve também uma guerra entre palestinos e Israel, Jerusalém foi dividida em duas, Jerusalém ocidental e oriental. E cada um deles, né, o governo de Israel, o governo palestino, ficou com uma parte de Jerusalém, para tentar se entender. Só que Israel quer Jerusalém inteira, ele acha que o território inteiro é deles.
mas está dividido, metade para cada um. Só que, infelizmente, em uma das partes de Jerusalém, onde existe o maior número de templos religiosos, por exemplo, o túmulo onde Jesus foi enterrado, o local onde Jesus foi crucificado, o local onde tem o Templo de Jerusalém. Então, todos esses monumentos sagrados, eles estão ali em Jerusalém e a maior parte deles num determinado lado de Jerusalém. Então, eles continuam brigando por aquele lado, porque eles querem o quê? Os monumentos sagrados. Eu quero brigar pelo túmulo do Cristo. Então, eu vou para a guerra pelo túmulo do Cristo. E eu esqueço a principal mensagem que o Mestre nos deixou. Destruição abusiva. Ignorância. Porque nós precisamos entender que tudo que ultrapassa o amor, a paz, a caridade, está desafiando as leis divinas. Não estão de acordo com as leis divinas. Então estamos em erro. Precisamos destruir este homem velho e fazer brotar o homem novo. Renascermos novamente, com bases sólidas, baseadas realmente nos ensinos do Cristo. Porque é a única maneira em que um dia a Terra deixará de ser um mundo de expiações e provas, um mundo de sofrimento, e se tornará um mundo de regeneração, um mundo de paz, um mundo de amor. Mas depende de mim. Depende de cada um de nós. Destruirmos o antigo, os preconceitos, e fazer renovar e renascer o homem novo. E que Jesus esteja diante de nós, nos conduzindo nessa grande tarefa, hoje e por todo sempre. Fiquem com Deus. Muito bom. Vamos lá. A dona Regina pode fazer a prece do passe, mãe? A senhora pode vir aqui, por gentileza? Alexandre. Seu Paulo. Lá no fundo. Fazer exercício? Lá no fundo para a passe, por favor. Por gentileza. A gente vai fazer agora uma prece. E o passe é coletivo aqui no salão mesmo, né? Por conta do Covid, a gente não está usando a câmara. Então a gente vai dar um passe aqui no salão e rapidinho a gente já termina. Vamos neste momento, cerrando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando pelos nossos antepassados, pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos que desencarnaram através da pandemia e de outros males, que os seus familiares possam receber um conforto necessário de compreensão e entendimento para auxiliar aqueles que se foram. Jesus amado, o Senhor nos disse que deixasse os mortos enterrarem os seus mortos. Então nós, Senhor, estamos pedindo neste momento a sua misericórdia infinita para que tenhamos sabedoria para podermos entender as necessidades dos nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus e em nossos corações também estás. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como de todo o coração perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair-nos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, de todas as perturbações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Deus abençoe a todos.
Muito bem. Que Jesus possa nos acompanhar, né? Para os nossos lares, que tenhamos todos uma excelente semana. É um prazer rever a todos, viu? Prazer. Fiquem com Deus, boa semana. Ô meu amigo, como é que você está? Como é que você está? Foto das crianças.